pai. Ele viveu no século XIX e faleceu em 1921. Então, estamos homenageando esse ser humano, né, muito especial para os Barrais, o centenário do falecimento dele. E a divulgação desses eventos vão ser continuamente enunciados, né, pelo Ricardo, através do site e comunicação interna. Mas antes da gente continuar, então, eu queria falar um pouco sobre a Thalita, a nossa convidada, Thalita Barão. Ela é gerente de produtos e novos negócios da IES School App. Ela estabelece parcerias e engaja relacionamentos com colégios há 21 anos. Ela atuou durante 13 anos no grupo School Picture e há 4 anos está à frente da marca do aplicativo de comunicação do mesmo grupo. Ela é graduada em processos gerenciais e atualmente cursa MBA em Digital Business pela USP. Ela possui vasta experiência com instituições de ensino e como voluntária na área de educação no Brasil e no Chile. Há 11 anos é colaboradora do ISGP, que busca avançar no estudo dos fenômenos sociais e que influenciam o caminho da humanidade para a paz e prosperidade compartilhada. Nós estaremos gravando esse encontro para que outras pessoas também possam assistir, né, não só os presentes aqui. E pedimos que, quando for possível, se vocês quiserem escrever no chat para ir comentando ou fizerem alguma pergunta, a gente vai atendendo conforme a solicitação. Então, seja muito bem-vinda, Thalita, a palavra é sua. Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu realmente me sinto muito honrada. Espero que a gente consiga aqui avançar um pouquinho na compreensão de todos nós, uma compreensão coletiva. Adianto que preciso da ajuda de vocês para a gente fazer esse bate-papo hoje. Tem umas perguntas, acho que algumas reflexões. E para quem estava aí no comecinho, no início dessa conversinha, quando estava conversando com o professor Ricardo, que a gente estava falando da formação do indivíduo, né? Não só da questão daquilo que, obviamente, a universidade forma o profissional, mas parece que quando a gente entra na universidade, tudo aquilo que tem a ver com o ser humano, o cidadão, cai para um segundo plano e a gente fica só na técnica. Então, talvez hoje sejam algumas gotinhas de reflexão para ajudar nessa formação do todo. E espero que vocês gostem, né, dessas ideias que a gente vai compartilhar. Então, eu vou para a apresentação do slide, mas eu vou pedir ajuda, então, do Nader e do professor Ricardo, porque em alguns momentos, para não ter que ficar interrompendo a apresentação, como eu não verei vocês, e nem o chat, então, para me ajudarem aí com as respostas quando o pessoal for dando suas contribuições. Eu vou agradecer muito se puderem me ajudar nisso. Então, espero que aqui vocês já devem estar vendo a tela, né? Sim. Sim, ótimo. Então, a ideia é a gente realmente hoje pensar sobre o conceito de prosperidade e pensar juntos sobre esse conceito, né? Não só ver aqui uma apresentação, mas fazer realmente reflexões a respeito dessa ideia de prosperidade. Então, para começar, eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre o que é prosperidade, né? Quando a gente pensa em prosperidade, quando a gente ouve essa palavra, que ideias que vêm à mente? O que vocês pensam assim de imediato quando a gente fala em prosperidade? Aí eu espero que você... Um dos participantes colocou futuro promissor. Futuro, promissor. Algo positivo, não só no curto prazo, mas no longo prazo. Alcançar a felicidade através das realizações. Realizações, felicidade. Prosperar em bens materiais. Em bens materiais, excelente.
Acho que essas são algumas dessas ideias gerais, né? A gente pensa em algo a longo prazo, algo que a gente vai construir através das nossas realizações e que vai nos trazer algum tipo de progresso, geralmente ligado à ideia de um progresso material, a realizações materiais que a gente consiga na vida, né? Então, de repente, a gente fala aquela nação é próspera, aquele povo é próspero, aquela pessoa é próspera, a gente está pensando em talvez riqueza, ou aquisições, ou realizações que foram feitas por uma determinada pessoa na sua vida, né? Especialmente a gente lembra de coisas materiais. Aí eu vou contar para vocês uma história. Eu sempre gosto de contar história, né? Então, uma outra graduação que eu tenho é em história, então eu vou contar uma historinha antes de a gente ir para algumas outras reflexões. Diz que tinha um rei, e esse rei, ele era o rei mais próspero e o mais rico do mundo. Então, obviamente, vocês imaginam que como era, né, a vida desse homem, onde ele morava, as coisas que ele tinha, como ele estava acostumado a viver. E aí esse rei morreu. Então ele morreu e ele foi para o céu. E chegou lá no céu, tinha um anjo para recebê-lo. E esse anjo disse assim: muito bem-vindo, senhor rei, eu vou lhe acompanhar agora para a sua morada celestial. E aí eles começaram a passear pelo céu. E eles começaram numa área onde haviam muitos castelos, castelos iguais ao que ele estava acostumado a viver, palácios, e ele começou a olhar para esses palácios maravilhosos e pensou assim, bom, aqui deve ser uma dessas propriedades deve ser a minha, né? É aqui que eu vou morar. Mas ele percebeu que o anjo continuou caminhando e que passou por um setor assim, não tão nobre lá do céu, sabe? Foi para um setor de mansões apenas. Aí ele tocou o anjo e falou assim: não, anjo, olha só, eu sou rei e eu acho que a minha morada é ali atrás, né? Nesse setor aqui, nessas mansões, elas não me servem, não é aqui que eu vou morar. Eu vou morar nos castelos, nos palácios. E aí o anjo disse: não, fica tranquilo, a gente vai chegar na sua morada. E o rei falou: bom, deve ser algum lugar muito especial que está reservado para mim. E eles continuaram andando, passaram do setor de mansões e chegaram no setor de casas maravilhosas, mas que já não eram mansões. E o rei estranhou muito aquilo, mas ele lembrou do comentário do anjo, pensou assim: não, daqui a pouco a gente vai chegar numa área muito especial, muito espetacular, que aqui no céu deve ter alguma coisa que é fenomenal, diferente daquilo que eu consigo imaginar. E eles continuaram indo, e aí passaram por bairros onde as casas já eram mais simples, outros lugares, outros tipos de casas menores, e o rei começou de verdade a ficar preocupado. Ele falou: não, esse anjo está equivocado. Ô anjo, vem cá, não é aqui que eu vou morar, não. Eu moro no palácio, eu sou rei. Você não quer olhar aí na sua ficha quem eu sou? Porque, olha, eu era o rei mais rico do mundo, eu era o rei mais próspero do mundo. Você está equivocado. O anjo falou: não, o senhor fica calmo, a gente já está chegando. Até que eles chegaram num lugar bastante deserto, até as casas e propriedades já tinham desaparecido, e eles chegaram num descampado, assim, bem, um lugar muito isolado, e ali só tinha, assim, umas estaquinhas no chão, um pedaço de lona, e mal era uma barraquinha. E aí o anjo disse assim: olha, isso daqui é a sua casa, é aqui que o senhor vai morar. E o rei, obviamente, né, não vou repetir, ficou muito indignado. Então, na sua indignação, ele disse assim: mas como assim vocês prepararam essa casa para mim? Essa não pode ser a minha morada celestial. E o anjo disse para ele: não, aqui a gente constrói a casa com o que vocês mandam para a gente durante a sua vida. As suas boas ações, os seus atos louváveis, as coisas que moralmente, né, foram espiritualmente, foram os tijolinhos para a sua construção. E durante toda a sua vida, as coisas boas que o Senhor realizou nos deram esse material para construir a sua morada. Então,
Vamos guardar esse exemplo que a gente vai refletir sobre isso daqui a pouquinho. A ideia que eu tinha para a gente conversar sobre prosperidade hoje é, primeiro, de que a prosperidade ela tem uma dimensão dupla. Então, agora há pouco a gente estava, né? Eu perguntei, o que ideia vem à mente quando a gente pensa em prosperidade? Então, a gente tem uma ideia de prosperidade em geral relacionada ao progresso material das nossas vidas, mas também com essa historinha a gente vai olhar pelo aspecto de uma prosperidade que não é somente relacionada com os aspectos materiais da vida, mas também com aqueles aspectos de evolução da alma humana, né, do caráter humano, de ideias como a honestidade, a justiça, a honra, que não estão ligadas necessariamente às possessões materiais de um indivíduo. Então, uma dimensão espiritual e uma dimensão material da prosperidade. Então, essa é a primeira ideia que a gente pode conversar, né, de que a prosperidade, ela vai além daquilo que é uma evolução material e ela também passa pela ideia de que ela só é completa quando também o homem, o ser humano, aqui eu vou usar homem muitas vezes, mas é no sentido de ser humano, né? Quando o ser humano, ele é honrado, né? Quando ele é íntegro, né? Não só apenas no seu âmbito material, mas também no seu ser como um todo, né? Pensando o ser humano de uma forma mais completa, com alma mesmo, né? Com não só as realizações do corpo ou da mente, mas também nos aspectos espirituais do ser humano. E aí uma outra dimensão da prosperidade que eu acho bastante relevante é que quando a gente fala em prosperidade, a maioria das vezes a gente também vai relacionar a ideia de prosperidade a algo individual ou familiar. Aquela pessoa é próspera, aquele indivíduo tem sucesso, tem êxito, aquela família é rica, é próspera, tem possessões. Mas também a gente vai pensar agora num outro aspecto que tem a ver com a prosperidade do coletivo. Será que a gente já parou para pensar que prosperidade ela pode ficar bastante incompleta se a gente não tiver esse âmbito do coletivo, quando a gente pensa sobre a ideia de prosperidade? A gente, então, pode adquirir muito êxito em tudo aquilo que nós, como indivíduo, fazemos, mas talvez o âmbito coletivo também precise ser considerado para essa ideia de prosperidade ser completa. Então, esses dois aspectos, a prosperidade como material e espiritual, mas também a prosperidade como individual e coletiva, e não somente para o indivíduo. Então, aqui eu vou passar algumas ideias para a gente ir refletindo. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, por favor, fiquem à vontade para fazer os comentários, e Nader, não seja tímido em me interromper, porque eu vou começar a falar aqui direto, mas se tiver comentários por aí, vai me interrompendo que não tem problema algum. Tranquilo, pode deixar. Então, uma ideia para a gente começar a pensar nesse conceito de prosperidade, né, nesses aspectos que eu estava mencionando antes, é pensar na ideia de fins e meios, né? Então, fins e meios, a bicicleta que nos transporta, a água que nos higieniza, o telefone que ajuda que a gente se comunique, eles são meios para atingir algo, né? Para chegar a algum lugar, para ter saúde, para a gente se comunicar, para fazer as nossas coisas do dia a dia. E estudar a nossa formação, né, dentro da universidade, ou a nossa formação contínua como profissional, como indivíduo, né? Ter uma educação, conseguir um trabalho, é para isso, né? Estudar é para se formar, para conseguir trabalhar, ter uma vida melhor, mas para quê? Para sustentar a nossa família, mas também para servir a humanidade. Então, é ampliar a ideia de que a minha formação profissional, ela traz uma contribuição, e essa contribuição é relacionada ao serviço e ao coletivo,
né? Então, é correto a gente pensar que educar, né, se educar ou ser educado, nesse sentido amplo da formação, ele é um fim em si mesmo, né? Então, diferente da bicicleta ou da água ou do telefone, que são meios para atingir alguma coisa, a educação, ela é um fim em si mesmo. Então, quando a gente pensa nesse aspecto do progresso material, do progresso de um indivíduo, a gente tem que pensar em valorizar muito a nossa educação e refletir muito sobre a nossa responsabilidade na nossa formação, na nossa educação. Então, o professor Ricardo estava parabenizando, né, os alunos que estão aqui hoje, mesmo que hoje seja o último dia de aula, que vocês estão encerrando, estão indo para as férias, mas a ideia de que vocês se interessem por esses temas e estejam aqui voluntariamente, significa que vocês têm um interesse em contribuir para a sua própria formação, além daquilo que é o técnico do profissional, né, que é igualmente importante, mas que vocês reconhecem em alguma medida a necessidade dessa formação mais completa, né? Agora, existe ainda, então a gente vai para aquele aspecto do espiritual, né? Ser digno de confiança, ter uma família, praticar atos de serviço ao próximo, ter uma boa saúde, um trabalho digno, alimentar-se bem, também são um fim em si mesmo, né? Só que a maioria das coisas materiais, elas não são um fim em si. Elas são, em geral, um meio para a gente alcançar outras metas. Então, vamos pensar. Porque eu acho que é o que o slide diz, a gente esquece disso com uma certa facilidade, né? Tá rapidinho. Pois não. Surgiu uma pergunta que é exatamente isso que você estava comentando, de que a educação se seria um meio, né, e o serviço à humanidade um fim. Olha, eu vou responder por mim, né? Acho que tanto a educação quanto o serviço à humanidade, eles são um fim e um meio. Porque ele pode, esses dois aspectos da vida humana, eles podem ser considerados como um fim em si mesmo. Então, o meu propósito é dar uma contribuição para a evolução da humanidade, é contribuir para a sociedade avançar. Então, servir a humanidade, ele é um fim em si mesmo para essa contribuição que eu quero dar nessa evolução, né? Assim como a gente estava falando da educação, que eu me educo para ter um trabalho, mas em si mesmo, ser educado é um fim, né? Porque me completa como ser humano, né? E aí eu acho que é isso, essa reflexão de que a maioria dessas coisas que são materiais, elas não são um fim em si. Então, acho que a primeira reflexão que cabe, né, é a gente conseguir, de vez em quando, parar para separar essas coisas, né? Quando que algo é um fim e quando algo é apenas um meio, né? E aí a gente volta nessa questão desse duplo propósito moral, porque com o serviço à humanidade ou o fato de eu estar me educando ou me preparando continuamente, porque mesmo depois de graduado, a gente nunca está totalmente pronto, a gente está começando uma jornada profissional e a gente vai melhorar continuamente, né? Seja naquilo que a gente faz, nos cursos que a gente aprende, nas novas tecnologias que surgem, nas novas linhas de pensamento da minha área, enfim, todas as áreas a gente sempre vai evoluir nesse sentido, né? Sempre vai avançar, isso vai ser sempre complementar constantemente, nunca a gente termina de se educar, né? Assim como eu acho que a gente também nunca para de servir, né? E isso a gente pode chamar de um duplo propósito moral, porque quando a gente está se preparando com a nossa educação, ou quando a gente está se formando através da nossa educação, ou quando nós estamos servindo ao coletivo, servindo ao próximo, a gente está desenvolvendo habilidades que são próprias do indivíduo, mas ao mesmo tempo a gente está contribuindo para a transformação da sociedade. Então, hoje no mundo profissional, vocês já começaram com certeza a ouvir muito sobre a questão dos soft skills,
né? Antes, você ia para uma entrevista de trabalho, você apresentava seu currículo, você falava de coisas, de aspectos puramente materiais ou intelectuais da sua formação. Ah, eu aqui eu sei falar tal idioma, eu sei mexer em tais, o pacote do Office, ou eu sou uma expert em alguma outra funcionalidade, né? Eu sei mexer com o computador aqui, ali e tal, ou ó, eu tenho um curso que me deu uma habilidade bastante específica em algo, eu sou instrumentista, eu tenho. Você coloca tudo isso no seu currículo, né? Depois começou a ficar um pouco mais comum a gente construir o currículo e colocar outras coisas. Olha, eu faço trabalho voluntário. Hoje, por exemplo, para a gente conseguir, por exemplo, várias instituições, para te dar uma bolsa de estudo em algum lugar, elas exigem que você tenha comprovadamente uma ação na sociedade. Então, por exemplo, tem um programa da Embaixada dos Estados Unidos que chama Jovens Embaixadores. Para você poder se inscrever para esse programa, o jovem é destinado a jovens do ensino médio. Só para você se inscrever nesse programa, você tem que ter uma comprovação, como jovem de 16, 17 anos a faixa etária, de que você tem alguma participação em ação social. Você faz algo não remunerado e que é para contribuição do social. Ou, por exemplo, a Fundação Fulbright, que dá também bolsas de estudo em vários lugares, né? Você em várias universidades, você também precisa comprovar que tem algum tipo de ação ou de participação que não é só da sua formação individual, mas é também para o coletivo. E cada vez mais a gente está começando a perceber que isso entra na sociedade e é exigido de nós. Não quero aqui, por favor, dizer que a gente deve fazer essas coisas porque eu tenho uma intenção ali depois, né, para ganhar o bolsa de estudo ou para participar de algum programa, mas o que eu quero demonstrar com isso é que até no nível institucional, essa contribuição para a sociedade, cada vez mais ela pensada, ela é olhada e cada vez mais ela está sendo valorizada pelo mercado de trabalho e pelas instituições da sociedade que não são só apenas as empresas, né? Então, também acho que relacionando aqui com a nossa formação profissional, pensando na universidade, esse propósito ele tem que estar sempre presente, porque a gente, como ser humano, desenvolve o nosso potencial, a nossa intelectualidade, mas a gente tem um dever de fazer uma contribuição também para a transformação da sociedade. Né? Seria um pecado, eu acho, no sentido a gente ter tantas potencialidades como ser humano, porque eu sou da crença de que todo mundo tem uma contribuição para dar. Todo ser humano pode contribuir em algo, pode brilhar em algo, pode. Não é ficar famoso, não é fazer uma descoberta enorme científica, mas ali onde você vive, ao seu redor, no seu bairro, para toda pessoa existe o seu talento, o seu jeitinho de ser, a sua forma, todo mundo pode contribuir de alguma maneira. E Thalita, houve uma segunda contribuição aqui, perguntando Opa. sobre a formação, né? A formação acadêmica de cada um. Uhum. Se ela não seria somente algo material, mas também algo de serviço à humanidade, que a gente poderia fazer dia a dia, né? Se a gente poderia alinhar essas duas coisas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que não só a gente pode, como a gente deve. E era exatamente isso que eu ia dizer, que com grandes... todo mundo já ouviu essa famosa frase, né? Que com grandes potencialidades vem grandes responsabilidades. E o papel nosso, como jovem, eu vou dizer que sou jovem também, né? Nosso papel na sociedade realmente, nós somos privilegiados. Ter acesso à educação superior nos coloca num pequeno percentual do mundo com acesso à educação, à água potável, a uma casa para morar. Nós somos já parte de um
de um pequeno grupo de grandes privilegiados, e eu acho que quanto mais a gente tem desenvolvido as nossas potencialidades como indivíduo, sejam elas intelectuais ou humanas, a gente também tem a responsabilidade de contribuir. E sim, então, nesse sentido, eu acho que a formação acadêmica, ela não só pode, como ela deve estar alinhada com isso. E essa é uma responsabilidade que a gente não transfere para o governo, para o professor, para o coordenador do curso, para a universidade, é uma responsabilidade nossa, né, de cada um de nós. Então, a gente estava falando aqui da ideia de fins e meios, né? E aí agora eu vou fazer uma pequena provocação. Quais são algumas das consequências da gente converter a aquisição do dinheiro em um fim em si? Porque, veja, a gente falou aqui das coisas materiais, que, em geral, as coisas materiais, elas são um meio e não um fim. Só que prosperidade é muito associada à riqueza, ao dinheiro, às possessões. Qual você acha que seria uma consequência quando a gente converte a aquisição do dinheiro, que é um meio, e transforma isso em um fim para a nossa vida? É uma pergunta profunda. Alguma ideia? Particularmente, depois se tiverem contribuições, o Nader vai falando aqui para a gente, mas particularmente eu acho que a gente perde propósito. Quando a gente... Diz aqui que não teremos um mundo sustentável e a outra pessoa disse que vai juntar só dinheiro e não vai ter algo a acrescentar, né? Só vai ter um acúmulo de dinheiro. Uhum. Vai ter um acúmulo, né? Então, particularmente, eu acho que a gente perde o propósito das coisas. A gente deixa de ver realmente a longo prazo, como no início da nossa conversa, né, quando vocês estavam compartilhando algumas ideias sobre prosperidade, alguém disse futuro promissor, né, a longo prazo. Então, eu acho que aí a gente perde o propósito. Quando a gente se dedica a usar nossos talentos, as nossas habilidades ou a nossa profissão somente para enriquecer, o propósito do serviço e da contribuição à sociedade, ele fica nublado. E a gente corre o risco de perder o nosso verdadeiro propósito. Agora, qual é o propósito de cada um? Só cada um pode responder, né? Pode ser que alguém diga, não, tá, então o meu verdadeiro propósito é realmente ficar rico. Tudo bem, né? Mas eu sinto que quando a gente fala de prosperidade, também uma ideia que vocês trouxeram no início da conversa foi a questão da felicidade. Prosperidade relacionada à felicidade. E quando a gente olha, né, a ideia, as pesquisas que são feitas sobre felicidade, infelizmente eu não vou ter nenhuma assim na ponta da língua para citar, mas já li algumas ideias sobre isso. Quando a gente pensa na ideia de felicidade, sempre está associada a ter um propósito. Aquela ideia, né? Vocês já ouviram certamente aquela frase que diz que para quem não sabe onde vai, qualquer vento é bom, né? Para o barco que não sabe para onde navega, qualquer vento lhe serve. E quando nós pensamos sobre felicidade, e a gente lê essas pesquisas que saem sobre o que é ser feliz, ela sempre está relacionada a você saber o que você quer da sua vida, você ter um verdadeiro propósito. E quando nós convertemos as coisas materiais no nosso fim, e não pensamos nela como um meio, a gente deixa esse propósito se perder. E aí a falsa ideia de felicidade, ela cai, ela vem, né? E a gente acaba perdendo a linha da verdadeira felicidade e cai na ideia de uma felicidade que nunca vai ser completa, nunca vai ser satisfeita. Você não consegue satisfazer o seu propósito de ser feliz
somente com as coisas materiais. Por quê? Porque você nunca vai estar satisfeito. Sempre você vai querer mais. E aí a gente não tem esse sentimento de estar construindo algo, que é duradouro, que é imperecível. Porque a gente sempre vai querer um pouco mais. Então, por isso eu entendo a questão da prosperidade muito relacionada com a ideia de ter um verdadeiro propósito e não pensar só no dinheiro como fim, e sim como um meio. Veio outros dois pontos interessantes. Um é o da ganância, e a cada vez que a gente vai acumulando, a gente quer mais, como você acabou de citar, né? Não é o necessário, né? Não é o suficiente. E outra pessoa falou sobre essa outra parte que vai ser apresentada, né? Eu imagino que não só o material, mas deveria ter uma outra parte que trará a felicidade, né, para a humanidade, né? A gente não pode só pensar no material, tem uma outra coisa. É isso aí. Então, essa ideia de falar da felicidade, né? Quando a gente torna o consumo equivalente à felicidade, comprar e acumular se torna uma meta. E aí a gente perde esse verdadeiro propósito, que cada um tem o seu, cada um define o seu, mas que eu acho extremamente relevante que a gente pense sobre isso. Porque muito do que acontece, do que a gente vê passando no mundo hoje, é porque a gente não refletiu o suficiente, nem como nosso propósito individual, nem o nosso propósito como nação, como povo, como grupo, né? A gente esqueceu de pensar sobre isso, de refletir sobre isso. A gente só foi vivendo um dia atrás do outro, sem construir a ideia de um propósito de vida, um propósito familiar, quando a gente está formando a nossa família, ou um propósito como um grupo. Né? Nós, como estudantes universitários, nós do curso de pedagogia, para que a gente quer realmente contribuir? Qual é a nossa vontade, né? Aí a gente vai, só que é uma nuance, é uma pincelada apenas, nessa perspectiva de pensar a riqueza, porque a gente tem falado então aqui do dinheiro, né, ou do material. Então, uma perspectiva para a gente conseguir pensar na riqueza, porque olha, longe de mim dizer que a riqueza é algo ruim, eu acho que deve ser uma coisa muito boa, não entendam mal. Mas eu acho que a gente pensa a riqueza e trata o progresso material de uma forma mais pura. A gente consegue limpar ou purificar um pouco essa ideia, deixar ela mais luzente, digamos assim, se a gente conseguir pensar sobre esses três aspectos, essas três perspectivas, né? Um prisma que nos mostre a riqueza como eu adquiri essa riqueza? Foi lícito? Foi fruto de um esforço, de um trabalho? É mérito? Ou eu adquiri a riqueza por meios ilícitos e moralmente prejudicando alguém, né? Ignorando a necessidade do outro? Como que a riqueza vai ser gasta? É só para mim? Eu consigo colocar nuances de generosidade, de bondade, de parcimônia relacionado com aquilo que eu adquiro, com a riqueza que eu estou adquirindo e acumulando? Como que eu estou gastando o dinheiro? E para quem ela é benéfica? Ela vai beneficiar só ao indivíduo ou ela tem possibilidade de beneficiar o coletivo? A gente consegue ter caridade, filantropia, generosidade, justiça, distribuição de renda, nível individual e coletivo, né? Então, como a gente pensa a riqueza também? Sob qual perspectiva? Como ela é adquirida, como eu estou gastando e a quem ela vai beneficiar. E eu acho que quando a gente, de novo, o elemento da reflexão, né? Quando a gente pensa sobre isso, a gente consegue ir. Porque, gente, não é fácil.
todo dia a gente tem que pensar sobre isso, né? Não é uma questão para a gente só, poxa, hoje caiu uma ficha. A gente tem que refletir realmente. Esse processo de pensar a longo prazo, de determinar o nosso propósito na vida, influencia diretamente naquilo que eu estou construindo como o meu legado como ser humano, né? E aí a questão da riqueza tem que passar por esse filtro. De repente a gente pode dar uma peneirada, né, naquilo que a gente quer para a nossa vida material. E aí fica uma pergunta também, porque, legal, eu estou pensando sobre isso, eu estou refletindo, mas agora a gente tem que pensar numa coerência entre esse material e o espiritual, né? E aí a gente tem que sair desse campo abstrato e aplicar, né, em cada decisão que a gente toma na vida, quais são as implicações práticas para a gente ser coerente entre algo material e algo espiritual. Em que momentos da vida, de repente, eu vou precisar fazer um sacrifício? Em que momentos eu consigo ser generoso, né? Como que isso vai decidir? Como é essa escolha de propósito ou pensar na prosperidade individual e coletiva? Como isso influencia nas práticas do dia a dia? Essa é uma pergunta que talvez eu não tenha resposta, né? Eu acho que, de novo, é bastante pessoal, mas é uma necessidade de reflexão todos os dias, porque senão a gente, é fácil, gente, a gente perder esse propósito que a gente está falando aqui, né, desde o início. E aqui, pensando numa reflexão final, é um texto que eu acho longo, mas eu gostaria de deixar para a gente, então, começar agora, talvez, a parte de um bate-papo, de uma conversa aí nos próximos 15 minutos, a respeito desse texto. O Nader falou para a gente sobre a ideia de que o propósito dessas palestras é a celebração, né, a lembrança, né, do centenário do falecimento de Abdu'l-Bahá. Então, Abdu'l-Bahá escreveu esse texto, é o autor desse texto, e eu acho que ele vai nos inspirar aqui com essa reflexão. Então, o texto diz, né, a honra e a exaltação do homem não podem consistir somente em deleites materiais e bens terrenos. Essa felicidade material é totalmente secundária, enquanto o regozijo do homem consiste fundamentalmente em virtudes e capacidades que são o ornamento da realidade humana. Essas compreendem as bênçãos divinas, as graças celestiais, emoções sinceras, o amor e o conhecimento de Deus, a educação dos povos, as percepções da mente e as descobertas da ciência, consistem em justiça e equidade, veracidade e benevolência, coragem interior e humanidade inata, salvaguardando os direitos de outrem e preservando a santidade de pactos e acordos. Consistem na retidão de conduta sob todas as circunstâncias, no amor pela verdade sob todas as condições, abnegação pelo bem de todas as pessoas, bondade e compaixão para com todas as nações. Então, eu acho que aqui cada uma dessas pequenas ideias, pequenas frases, né, dentro do texto, a gente pode levar um tempão conversando sobre elas, né, com a ideia de que a felicidade material é totalmente secundária. Eu não quero dizer que nós temos que agora renunciar a tudo e viver na pobreza. De novo, eu quero destacar que essa não é a ideia, esse não é o propósito, né? Qual é a minha intenção em trazer esse texto e conversar sobre ele com vocês? Uma vez eu ouvi um conceito que me pôs para pensar bastante. Diz assim que era uma pequena analogia. Diz assim, olha, o pássaro, ele voa pelos céus e a vastidão do espaço é a sua casa, é a sua morada, né?
E ele, para comer, tem disponível tudo aquilo que está disponível na natureza. Então, quem é mais rico? O pássaro ou o homem próspero? Então, a ideia de uma riqueza material não é desvalorizar o conforto, os benefícios que a tecnologia nos traz, as facilidades e as conveniências que a gente tem no mundo. Isso é louvável, até porque tudo isso foi propiciado também como uma evolução, né, da humanidade. A gente hoje vive muito melhor do que 100 anos atrás, 200 anos atrás, 300 anos atrás. Então, a gente sabe que em cada época, a humanidade como um todo vai evoluindo, e esse progresso e esse conforto, ele é válido, necessário, inclusive contribui para a saúde, noções de higiene, de tudo, né? Então, o conforto, ele é válido e é necessário. Eu não gostaria de que isso ficasse como se isso fosse menos importante. Mas se a gente tiver que pensar sobre o que é que realmente faz alguém ser feliz, nada que o dinheiro pode proporcionar é capaz de comprar aspectos que, dentro da nossa vida espiritual, são mais relevantes. Então, eu acho que é isso, assim, a ideia, né? E outra questão que a gente também associa muito o aspecto espiritual com a evolução, a prosperidade material e a espiritual, elas estão muito relacionadas, é a ideia de que em cada época da humanidade, a humanidade, vocês podem perceber, ela passa por ciclos, né? De prosperidade e declínio, prosperidade e declínio. Só que não é uma. Se a gente fosse desenhar, não seria aquele gráfico com altos e baixos que sobe e desce, e dentro de uma linha vai avançando. Vamos pensar, se tiver alguém aqui da área de exatas, vai me corrigir bonito, porque eu não vou saber os termos técnicos, mas vamos lá. Vamos pensar numa prosperidade em forma de uma espiral que vai subindo. Então, pensem no desenho de uma espiral. Então, assim, a gente está num determinado ponto, nós vamos completar um ciclo, e quando a gente voltar nesse ponto, a gente está nele de novo, só que num nível superior. Então, eu entendo que a humanidade, ela evolui, não é com altos e baixos numa linha reta, num gráfico de assim, né? É uma prosperidade de evolução que vai ciclicamente num desenho de espiral. O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre está só evoluindo, né? Seja nos aspectos morais ou espirituais ou materiais, a gente sempre está em constante evolução. Nós não estamos regredindo. Só que existem momentos da história, e eu acho que a gente está vivendo um desses momentos agora, onde a gente entra em declínio. E aí a gente tem que ser lembrado de certas virtudes para que a gente retome novamente e possa avançar para um grau mais elevado de prosperidade, de avanço material e espiritual. Thalita, pois não. Tem uma contribuição aqui de um colega nosso, o Jaed, que ele também, essa contribuição vai mais ou menos também nesta linha de uma necessidade de uma fase após a outra. Vou ler o comentário dele. Pois não. Depende muito sobre a felicidade, né? Depende muito da fase da vida também. Inicialmente, o indivíduo vai se preocupar com dinheiro, pois não o tem. Precisa de um sustento, precisa andar com próprias pernas. Isso. Depois que consegue se autossustentar, aí sim deve partir aos próximos passos. Como na pirâmide do Maslow. É necessário suprir o básico primeiro, para depois criar algo muito mais grandioso. Igual lá, os passos, né? Ele faz um outro exemplo aqui, uma metáfora, né? No avião. Você precisa primeiro pôr a máscara de oxigênio em você mesmo, para depois ajudar a outra pessoa, né? Então, aí ele deixa a pergunta, ou não. Essa questão é assim, a dependência
das fases também. Então, eu acho que nessa linha, nesse contexto que você está colocando do processo evolutivo num espiral, eu acho que também vai ao encontro desse processo aqui, desta pessoa, né? Dessa colocação do Jaed. Do Jaed, né? Jaed, muito obrigada. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa cuidar do básico e necessário, é muito importante, acho que isso é fundamental, sim. E, obviamente, a gente vai ampliando a nossa contribuição para a sociedade conforme a gente vai adquirindo mais condições e capacidades, né? Minha única ressalva é que eu acho só que a gente não pode deixar para depois. Dentro de cada fase da vida, a gente também tem que pensar qual é a nossa possibilidade de contribuição para a sociedade, né? Então, assim, vou pegar esse exemplo aqui dos universitários, né? Os universitários, vocês estão se formando e é realmente a contribuição dessa fase da vida, ela é bem diferente de quando vocês já forem ricos e milionários nas profissões que vocês escolheram aí, obviamente. Ou a contribuição intelectual, o conhecimento, alguns vão ser intelectuais e vão para a sociedade dar sua contribuição no aspecto de desenvolvimento intelectual, outros vão para o campo científico, outros vão para profissões, né, profissionais liberais, todos vão poder contribuir com a sociedade através da sua profissão. Mas também, nesse momento da vida, qual é a contribuição que você pode dar? Ela é diferente daquela de um profissional que já está formado. No campo material, também, se hoje o universitário, obviamente, eu tenho que lutar para conseguir fazer a faculdade, mas isso não me isenta de uma responsabilidade de contribuição social, porque hoje, como jovem, a gente tem condições que um adulto e uma pessoa com responsabilidades profissionais e familiares no futuro já não vai ter condição de dar, que é a energia que o jovem tem, que é muito próprio e característico, né, de quando é a fase da juventude. O raciocínio, a capacidade de se adaptar rapidamente, a energia de fazer coisas por 15 horas seguidas sem se cansar, não ter que se preocupar em talvez sustentar uma família inteira. São privilégios da fase da juventude que nós temos, que passou de uma certa idade, a gente também já não tem mais como dispor de certas condições, nem físicas, nem materiais. Então, acho sim que é importante a gente ter o básico suprido, concordo bem com isso, mas a gente tem que pensar na contribuição para além das nossas responsabilidades só financeiras. A gente tem que pensar que, como indivíduo, eu tenho muitos talentos para poder contribuir em cada fase da vida também. Thalita, a Adélia levantou a mão aqui pedindo a palavra. Pois Adélia, não. por favor. Tudo bem? Queria parabenizar, adorei a palestra, adorei a ideia. Acho que assim, é essencial falar sobre esses temas para fazer a gente parar e refletir um pouquinho, exatamente como vocês falaram mesmo, né? A gente está aqui, eu estou estudando, estou no curso de Direito, né? E o quanto, pelo menos no meu curso, a gente sabe que em todos, né? Mas assim, o quanto é importante, né? Esse olhar mais sensível, e por que a gente está, pensar por que a gente está aqui, e o que eu vou poder fazer de melhor como ser humano, né? Sendo advogada, trabalhando, mas assim, o que eu vou fazer para o social, né? Qual a minha contribuição? E assim, achei fantástico, adorei que vocês estão fazendo essas palestras, acho que todos tinham que participar. É uma pena que tem poucas pessoas, eu acho até, mas que bom que estão aqui, né? E aí eu ia falar, como eu vi que o colega falou aqui, o Jaed, né? Que eu vi uma pesquisa que falava que quem mais doa são os pobres. Talvez porque eles estão vendo mais de perto, né? A gente está na faculdade, agora com essa pandemia, todo mundo em casa, a gente sabe que o pessoal está sofrendo, mas a gente não está vendo de perto, né? Então, os pobres sim estão vendo de perto, né? E são eles que mais doam. Isso me deixou muito, assim, espantada, e a gente sabe que é assim mesmo que funciona, né? E aí eu gostei bastante,
e que cada um de nós tem grande responsabilidade de ajudar, e não economicamente apenas, né, que foi como a palestrante falou, né. Muitas pessoas precisam de uma palavra, de uma visita, de uma conversa, então a gente pode ser voluntário de várias formas, e eu fico super feliz quando eu vejo a faculdade trazendo essas informações e ajudando a gente também, porque às vezes a gente até quer ajudar, mas fica meio assim com vergonha e tal, e é muito legal que a universidade traga isso para os estudantes. Era isso, queria só parabenizar, obrigada. Obrigada a você. Nossa, que lindo depoimento. Muito bom, Adélia. Tem uma outra aqui no chat, o Jaed faz uma nova contribuição, né, não sei, agora não sei se você está também conseguindo ler aí. Tá? Agora eu estou assim, da contribuição das empresas, do Elon Musk, ele deu um exemplo aqui, né? Isso, Olha, eu vi aqui o comentário dele, de repente a gente lê, né? Não sei se todo mundo leu, faço um paralelo também com o mundo corporativo, por exemplo, o Elon Musk criou um banco, uma máquina de criar dinheiro, para em seguida realizar os 2 sonhos dele, criar carros sustentáveis que não poluam o planeta, o que é algo bom para a sociedade, e criar uma empresa para levar o homem para o espaço de forma mais rápida, que é a missão pessoal dele. E ambas as empresas geraram empregos, sustentam famílias. Se não fosse uma fase inicial de acúmulo, nada disso seria possível. Ou seria possível, mas numa escala bem menor, sem impactar outras pessoas da mesma forma que hoje impacta. Então, Jaed, eu continuo concordando com você. Eu acho que isso é muito relevante e concordo que ele beneficiou. Não vou nem entrar nesses julgamentos, ele enriqueceu, acumulou, etc. Eu acho que sim, beneficiou. Tanto o planeta está beneficiando, a gente vai sair dos combustíveis aí que são poluentes e também é uma fonte que vai se esgotar, né? Não é uma energia renovável, e acho sim que tem uma grande contribuição. Mas o ponto que eu estava mencionando antes e que eu acho super importante a gente continuar refletindo antes de eu ser o Elon Musk, porque eu não sei se eu vou criar uma Tesla. Aliás, eu sei que não vou, porque esse não é o meu propósito de vida. Eu quero fazer outras coisas. E é super válido, porque olha que lindo o propósito que ele tem, né? É o Elon Musk, ele tem um propósito lindo. Mas todos nós temos um propósito na vida. E se não temos, a gente deveria pensar sobre ter. E dentro de cada fase da vida, qual é o impacto que eu quero gerar na minha comunidade, na minha sociedade, ao meu redor, para as pessoas que vivem nesse espaço social, que convivem aqui. Então, eu acho que existem práticas, né, que a gente pode pensar e que, óbvio, o Jaed tem razão, assim, o impacto que gera num espaço social grande, o Elon Musk com essas ações está impactando o mundo, né, mas não é menos válido impactar o seu mundo, ao seu redor, a sua comunidade. Então, eu acho que isso é muito importante, senão a gente deixa para depois. E se eu morrer e não der tempo de eu criar a minha empresa? Eu vou ser aquele rei que morreu na história? Vou chegar lá, eu vou morar onde com as minhas ações se eu esperar acumular para poder depois? Então, eu entendo isso, sabe? Que a gente tem que todos os dias fazer algo dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa fase de vida, mas honrar esse talento ou as potencialidades que a gente tem como ser humano sempre. Não é só lá no futuro, é desde agora. Eu acho que tinha uma pessoa, o Ine, né? Com a mão levantada. Isso. Olá, professora, me chamo Ine, eu sou do curso de Pedagogia, estou indo para o 6º semestre, nem acredito, mas enfim. Você falando da contribuição na sociedade, eu lembrei de uma coisa na minha infância. Quando eu era menor, minha mãe, para me ensinar a dividir, compartilhar e também ter um envolvimento maior com a sociedade, ela tinha um projeto, então ela ia até a favela,
ela ajudava as pessoas que tinham deficiências e direitos que nem elas mesmas sabiam. Então, com isso, eu fui aprendendo na vida, assim, sabe? A se doar-se pelo outro. Porque eu acho que hoje em dia, na nossa sociedade, a gente se prende tanto em si, muito pouco no outro. E lembro uma vez que minha mãe me levou até no orfanato para me doar meus brinquedos. Aí eu falei, mãe, eu quero ficar aqui. E a minha mãe, não, você tem que ir embora comigo. E eu queria ficar lá, porque para mim, nossa, e com tudo isso, hoje eu estou indo para a área de inclusão na pedagogia. Hoje eu vejo a importância disso. Então, eu acho que a gente sempre tem meios para contribuir. E uma coisa também que eu vivenciei, mas não foi tanto dentro da pedagogia, mas foi num instituto que eu participo de fotografia, foi que tinha a Gabriela, uma menina autista bem grave, assim, ela não falava com ninguém. E aí eu me aproximei, eu tive paciência, eu conversei com ela, coisa que os demais passavam reto, assim, sabe? Tipo, ela não tá aqui. Então, eu acho que a gente sempre tem algo para contribuir para a sociedade, seja em postura de atitudes, seja nos bens materiais, tipo, ajudar um orfanato, ou ajudar alguém que necessita, ou na conversa, ou também contribuindo em ações, em reflexões com o outro. Eu acho que a gente sempre tem que ter movimentações para o outro e muito pouco para si, porque para si a gente já faz o tempo todo. E eu amei a palestra, eu vi professores, está de parabéns. E saudade, viu, prof? Que bom, Winnie, que legal, bacana. Acho essa questão da palavra da Winnie também acho que tem também, Thalita, uma questão do exemplo e admiração. Eu acho que essas coisas, elas impactam tanto, né? Quando nós temos assim, né? As pessoas vão tomando consciência de que nós podemos construir o mundo a partir do nosso mundo, né? Construir o mundo que queremos a partir das nossas ações e tudo. Os nossos comportamentos, quando eles são admiráveis, eles impactam nas pessoas, porque nós nos admiramos dos comportamentos bacanas, bons, das coisas legais, e elas que nos levam a também querer praticar desta forma, né? Estar assim com a vida e sendo também um motivo, uma fonte de exemplo e de admiração. Então, acho que isso é uma constante, é um espiral que só cresce também, né? Quanto mais pessoas se colocam para o outro, estão à disposição do outro, faz parte de um propósito, um projeto de vida alinhado com um projeto de sociedade, poxa, a gente tem uma potencialidade de impactar, de crescer junto, né, de ser motivo de admiração e exemplo ao outro. Nossa, isso é muito bacana, né? É uma mecânica que uma coisa puxa a outra, né? Enfim, era mais uma contribuição aí ao todo. Vejo que o Nader colocou aí também, pessoal, só para vocês acompanharem no nosso chat, tem um e-mail, umplaneta.umsopovo@gmail.com, né? Um e-mail para o pessoal seguir aqui num grupo, a gente criar um grupo de diálogo sobre esses temas, outros ambientes além destes, né, do ciclo de palestras que a gente possa participar, e ali também um caminho para vocês depois terem o acesso à comunidade Bahá'í aqui de São Caetano, né, lá no Instagram, onde também estará disponível os vídeos destas palestras que a gente está tendo aqui, desses diálogos aqui. E Adélia também, viu? Muito legal o seu depoimento. Fiquei muito feliz de ter aí este olhar sensível seu também sobre esses espaços que a gente tenta com muito carinho mesmo criar aqui. É muito verdadeiro o seu depoimento e o que a gente está tentando aqui fazer, tá bom? Thalita? Eu
Tem uma historinha para encerrar também, porque vocês viram que eu adoro as historinhas, né? Mas não sei se tem mais algum comentário, se os amigos querem falar mais alguma coisa. Senão, eu quero encerrar com essa história para ajudar nessa reflexão que foi proposta hoje. É uma história bem simples, eu conto ela desde que eu era bem novinha, mas que me marcou muito quando ouvi e acho que é para a gente levar no coração e ter essa lembrança, né, de pensar sobre isso, essa reflexão necessária que a gente sabe que é importante a gente fazer todos os dias, né. Então, diz que tinha um poeta que gostava de caminhar na praia, e ele caminhava pela praia todos os dias ao amanhecer. E ele, de repente, viu um jovem que parecia que dançava, né? E ele avistava esse jovem de longe. Ele nunca se aproximou. Mas um dia ele ficou muito curioso, porque sempre ele via esse jovem fazendo movimentos, né, que parecia uma dança, né? E um dia ele se aproximou e ele viu que, na verdade, o que o jovem fazia? Ele, de manhã, antes do sol nascer, ele ia para a praia e ele pegava uma estrela do mar e jogava ela de volta para o mar. E aí ele pegava outra estrela do mar e devolvia para o mar. E ele fazia isso centenas de vezes a cada manhã. E o poeta ficou muito intrigado, então se aproximou desse jovem e disse assim: não, mas você perde o seu tempo vindo aqui para a praia ao amanhecer e todos os dias você devolve essas estrelas do mar para o mar. Você não sabe que elas vão voltar aqui amanhã e elas vão morrer porque não estão na água? É inútil esse esforço, porque todo dia você tem que vir aqui e fazer isso por elas, né? Não faz muita diferença você fazer isso. Aí o jovem não disse nada, fez aquele movimento que então o poeta via de longe. Ele se abaixou, pegou uma estrela do mar e jogou ela de volta para o mar. Aí olhou para o poeta e disse assim: para essa estrela do mar fez diferença. Então, o nosso impacto na sociedade, ele pode ser imenso, né? Mas o imenso não é a quantidade de pessoas que a gente atinge, mas a profundidade da nossa contribuição para cada pessoa, para quem a gente vai fazer essa diferença. Então, eu gosto muito dessa história e acho que é essa reflexão que eu quero deixar aqui no final. Okay. Muito bom, Tata. Obrigado por essas contribuições. Alguém mais, pessoal, quer colocar? Só vou deixar aqui uma questão para quem participou da primeira vez. Nós encaminhamos, depois o Meet dá o relatório das participações, e nós encaminhamos a estes que aqui estiveram participando para atribuição das horas. Não precisa preencher formulário, nada. Nader, te passo a palavra para poder fazer as finalizações. Muito obrigado, Thalita, por ter aceitado o nosso convite, por ter dado uma palestra tão maravilhosa. Tivemos também muitas boas contribuições dos nossos participantes. Eu gostaria de estender o convite aos participantes para nosso próximo encontro, que vai ser daqui a 15 dias, no dia 14 de julho. É um tema também muito interessante, será sobre livre-arbítrio e o destino, também proferida por Abdul Bahai, que vai ser apresentada por nosso convidado. Então, eu queria só deixar uma pergunta, se vocês puderem responder rapidamente com um sim ou não, se a gente pode prosseguir, sabendo que vocês estão em momento de férias, né? Se a gente poderia prosseguir nesse mês de julho as nossas apresentações. Então, se vocês puderem só deixar um sim ou não, aí a gente manda a seguir, né, na próxima semana. Já vi que a maioria colocou sim, então muito obrigado aí, estamos muito felizes. E lembrem, né, a gente deixou aqui no chat o e-mail, né, se vocês quiserem entrar em contato, e também o Instagram
Estou movimentando lá com algumas fotos, alguns comentários. Se quiserem mandar alguma mensagem no chat, também estarei disponível para poder responder. Então, queria desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado pela participação e até breve. E eu quero agradecer mais uma vez, porque eu me senti muito honrada falar com um público tão especial como jovens universitários. Obrigada, Nader, né, a comunidade Bahá'í de São Caetano, e também ao professor Ricardo e à universidade. Realmente, para mim, foi uma honra, um privilégio. Muito obrigada. Muito obrigado, Thalita. Obrigado, Nader. Então, nas férias seguiremos juntos, hein, galera? Boa noite aí para vocês todos, tá? Bom descanso a todos, né? Vamos ficar quentinhos agora. Tchau, fiquem bem. Boa noite para todos. Boa Tchau, noite. tchau. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, obrigada.